Vamos aguardar aqui. Estamos aguardando a entrada da doutora Letícia Mobis, delegada do Mato Grosso do Sul. Ah, doutora, ela entrou. Vamos ver se ela vai aparecer aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo convidá-la. Ela já entrou, já convidei, acho que ela não está sabendo onde aceitar. Vamos ver agora. Tá complicado a coisa aqui. Doutora, é só você clicar no aceitar, doutora. Tá me ouvindo? Eu já te convidei. Clica no aceitar, por favor. A doutora já está convidada. Convidei novamente. Vê aí, doutora. Doutora, não manda junto comigo, não. Espera eu te mandar. Tá tendo algum problema porque a doutora tá mandando junto comigo. Alô? Opa! Oi, boa noite, doutora. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, desculpa, eu tenho uma séria dificuldade com esses programas. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Eu só não tô vendo a doutora. Peraí. Só não tô te vendo. Peraí. Na tela tem você clicar no microfone e na câmerazinha. Deu certo agora? Não, não tô te vendo. Não sei se as outras pessoas estão. Eu também não tô te vendo, Eu tô vendo não. a senhora, doutora. Não sei, será que alguém tá me vendo? E tô me vendo aqui. Sim. Na sua tela tem o microfone, a câmera, ela deve estar desligada a câmera. Não, então é só você. Ela também tá aparecendo aqui para mim. Não sei se talvez seja esse telefone aqui. Será que alguém que tá vendo a gente consegue tá me olhando? Tá me vendo? Porque eu tô vendo a senhora e tô me vendo e a câmera tá como ativa. Pois é, alguém está vendo a doutora? Alguém pode, por gentileza, responder aí pra gente? Não, não tá, né, Lúcia? Não tá aparecendo. Se a doutora não se importar e a gente conversar assim, meio que no escuro, se a doutora não se importar. Sem problema nenhum, imagina. Doutora, antes de mais nada, eu agradeço a disponibilidade. Sei que a doutora é muito ocupada, mas a gente está no Maio Laranja, é muito importante. E algumas das coisas que nós queremos conversar com a doutora hoje, primeiro a gente queria que a doutora falasse um pouco do trabalho dela, do seu trabalho, né?
Eu sei que a doutora é delegada em Mato Grosso, não é isso? Mato Grosso do Sul. Isso. Isso. E eu gostaria que a doutora falasse um pouco do seu trabalho lá na delegacia. Então, eu sou delegada no Mato Grosso do Sul, na cidade de Três Lagoas, é a terceira maior cidade do Mato Grosso do Sul, né? Estou aqui há 12 anos numa delegacia da mulher. Aqui na nossa cidade nós não temos delegacia de proteção à criança ou adolescente. Aliás, no Mato Grosso do Sul nós só temos em 4 cidades, Campo Grande, Dourados, 3 cidades, e Corumbá, essa delegacia especializada. Então as delegacias da mulher acabam fazendo esse atendimento das vítimas de meninas de todo tipo de violência, principalmente violência sexual. E infelizmente, nossos índices são muito altos, né? No ano de 2020, o Mato Grosso do Sul foi o estado com o maior número de registro de estupro de vulnerável no Brasil, segundo o Anuário de Segurança Pública, né? Um estudo que é feito todo ano. Infelizmente, a gente tem esse título ruim. E realmente o número de registro é muito alto. No ano de 2020, inclusive na minha cidade, nós tivemos 83 casos só contra meninas, né? Então, realmente, sim, a situação é muito preocupante. E para piorar esse quadro, o Mato Grosso do Sul faz fronteira com o Paraguai e a Bolívia. Então, é uma questão que favorece a exploração sexual com o tráfico de pessoas. Né? E temos também a segunda maior população indígena do Brasil, que é uma questão temos várias aldeias onde o acesso à informação, o acesso aos serviços públicos é muito difícil, e o que é um potencializador da violência e da falta de denúncia desses casos. Então, o nosso cenário é bem peculiar e bem preocupante. Certo. Eu queria só avisar mais uma vez que a doutora Letícia teve um problema lá e a câmera dela não está funcionando, mas ela aceitou fazer a live meio que no escuro, como se fosse um programa, né, um podcast no escuro. Mas o importante é que ela já começou a nos falar algumas coisas muito relevantes, muito assim, pertinentes à nossa atuação, né, quanto parte da rede de proteção. E, doutora, a doutora é especialista em escuta especializada e depoimento especial, é isso? Sim, eu fui a primeira turma de delegados que fez esse curso aqui no Mato Grosso do Sul, né? Mas hoje a gente não aplica mais, a gente não está, pelo menos aqui na minha comarca, a gente não utiliza, não faz o depoimento especial nas delegacias, porque convencionou-se fazer em juízo no sistema de antecipação de provas. Mas sempre... não sei como é aí no Espírito Santo, como se também se é padronizado. Aqui no Mato Grosso do Sul é de comarca a comarca, né? E na nossa se faz em juízo. Mas eu tenho essa capacitação e é engraçado que a lei, né, do depoimento especial, da escuta especializada, só surgiu em 2017, né? O ECA é de 90 e a lei veio em 2017. Então, até todo esse período, a gente fazia muito no empirismo, né? Nunca me espanta que demorou tanto tempo para ter sido feita uma capacitação, uma lei, porque a diferença é enorme. Quando você tem esse trabalho profissional, esse tipo de treinamento, a gente vê, nossa, como era precário antigamente o nosso trabalho, né? Mas não sei como nos outros estados, assim, hoje é amplamente utilizado, algumas delegacias fazem, na minha comarca não se faz mais. Certo. Mas na época a delegada chegou a trabalhar ou só mesmo fez o curso, ou chegou a atuar em delegacias que faziam essa parte, não em juízo, mas na própria delegacia? Não, antes dessa lei, minha delegacia fazia, a gente fazia, né? Mas assim, aquela coisa bem... no empirismo mesmo, nós gravávamos os depoimentos das crianças
porque a gente tinha sempre aquela preocupação com o questionamento da autenticidade, da veracidade das declarações da vítima, porque a senhora sabe, a gente sabe que é a palavra da vítima, na maioria das vezes, não tem um laudo de exame de corpo de delito positivo, muitas vezes a própria família desacredita aquela vítima, chega em juízo, a defesa, claro, ela vai procurar o que ela possa se dar. Sim, muitas vezes põe em xeque o trabalho da polícia, a imparcialidade. Então a gente fazia isso e 12 anos da minha carreira, toda a minha carreira eu fiz isso. Escutei muitas crianças, me espanta uma outra parte que até hoje não foi explorada, é o tratamento dos profissionais que trabalham com isso, porque é uma carga que a gente carrega. Eu me lembro praticamente de todas as crianças que eu já escutei, eu devo ter ouvido umas 800 crianças, no mínimo. Meu Deus! Sim, eu passei durante 8 anos, eu fui a única delegada mulher aqui da cidade, né? Nós temos 4 delegacias, a especializada aqui, mais 3 distritos. Eu era a única mulher. Então, sempre que havia uma vítima de violência sexual menina ou adolescente, né, do sexo feminino, era eu que fazia essas escutas, esses depoimentos. Então, e a carga emocional disso, para quem faz esse trabalho, é grande. Então, esse é um lado... Sim, esse é um lado para todos os profissionais, não só os policiais, né? Os defensores. Para todos que estão envolvidos, não querendo cortar a delegada, mas já cortando, a gente teve um caso aqui que a gente começou a ouvir uma adolescente por volta das 14 horas. 10 horas da noite, nós estávamos ouvindo a adolescente ainda. E no final de tudo, a gente estava se sentindo assim, exausto, não pelo tempo, mas por tudo, pelo conteúdo do que nós ouvimos. Pela narrativa do adolescente, entendeu? Imagino que todos se sintam da mesma forma, né? Sim, essa é uma característica que a vítima costuma guardar por tanto tempo, aquele peso. E quando ela encontra alguém disposto a ouvir, a dar credibilidade à palavra dela, ocorre uma catarse, né? Vem aquilo numa torrente de emoções, né? Exatamente isso que nós fizemos, em particular, porque até agora foi o depoimento que foi o mais longo que a gente teve. Então, nós deixamos mesmo a vítima assim, livre. O que nós queríamos realmente que ela se sentisse confortável, confiasse na gente, olhasse nos olhos e soubesse que nós não estávamos julgando a situação, e pelo contrário, nós estávamos ali para amparar. E no final, o abraço que eu recebi dessa pessoa valeu todo o tempo, porque a pessoa disse que nunca tinha se sentido tão acolhida e tão amada enquanto naquele local ali. Então, esse é o prêmio que a gente tem. Não são aplausos, não são homenagens em assembleias legislativas, em câmaras, não estou dizendo que isso seja errado, mas assim, esse é o verdadeiro prêmio, de saber que confiaram no nosso trabalho, confiaram nos nossos profissionais, e como alguém disse aqui embaixo agora, há necessidade de um preparo muito grande dos próprios profissionais. Eu sempre falo, quem puder, corre para psicólogo, porque a gente precisa continuar no dia de amanhã. Sim, isso se reflete muito também, essa torrente de sentimentos vem porque muitas vezes a vítima, dentro da própria família, ela é desacreditada, porque a gente sabe. Isso, com certeza. A maioria dos casos de abuso sexual é intrafamiliar. Vai ser pelo menos no caso das meninas, é um pai, um padrasto, um tio, alguém que é próximo. Então a tendência, o que a gente vê na prática é muitas vezes tentar, na verdade, não estimular a denúncia, mas sim silenciar aquela vítima, falar para ela, você tem certeza, você vai destruir a vida da pessoa, foi isso mesmo, né? E isso tudo pesa muito.
A questão do depoimento especial da escuta especializada foi providencial nesse sentido, mas mesmo assim a gente tem há muito a caminhar e a gente precisa agora se preocupar realmente, especializar um maior número de pessoas e botar nas varas, nas promotorias, nas delegacias, pessoas que tenham a sensibilidade e a vontade de trabalhar nessa área, porque realmente não é fácil. A doutora falou tudo, a sensibilidade para poder trabalhar, né? Olhar com um olhar de amor, com um olhar não é de pena, mas de compaixão e de olhar para aquela pessoa no sentido de que você vai falar isso agora e não vai acabar, mas vai tirar um peso das suas costas, né? E evitar que ela reviva, tenha que falar, o que a gente chama de revitimização. A gente tenta evitar isso porque é reviver um calvário, é reviver uma monstruosidade, é um pesadelo que ela... Né? Então, a delegada colocou muito bem aí da questão que nós estamos, no início, nós estamos engatinhando, né? E nós temos um país em extensão territorial muito grande. A última pesquisa que eu fiz, eu não sei se agora está atualizada, mas nós temos só 110 delegacias especializadas em apuração de crimes contra criança e adolescente. Isso é um número, assim, ínfimo em relação à extensão do nosso país. A delegada concorda comigo? Sim, concordo. E a gente pode, doutora, a gente tem curioso uma coisa. Há muito mais cidades com delegacias especializadas em atos infracionais, né, em adolescentes infratores, do que em delegacias de proteção à criança e ao adolescente. Quando, na verdade, talvez se aquela criança, aquele adolescente tivesse tido a atenção do Estado quando foram vítimas de uma violência, lá, anos atrás, elas não tivessem se tornado infratores, né? Sim. Então, o Estado peca muito nisso, né? Não trabalha na repressão e não na prevenção, não no cuidado, não na proteção. Isso em todas as áreas, né? E outra coisa que me chama a atenção, que eu vejo como muito deficitário também, é se preocupar, o Estado se preocupar não só com os órgãos de segurança pública, mas capacitar órgãos, por exemplo, de saúde, de educação. Nós temos muitos casos que a denúncia de um abuso sexual vem através de professores, né? A criança vê uma palestra na escola, procura o professor e denuncia. E muitas vezes os professores não estão capacitados para passar essa denúncia à frente, para dar um tratamento adequado a essa criança, a esse adolescente, né? Da mesma maneira que nos serviços de saúde. Muitas vezes, quando o médico dos postos de saúde detecta alguma alteração na física na criança, ele se esquiva, ele imediatamente não, leva para a delegacia, vai passar no IML e no médico legista. Quando isso, em muitas cidades, aqui no meu estado pelo menos, não tem uma delegacia com IML 24 horas. Então essa prova se perde, né? Deixa de poder, a gente deixa até de fazer um flagrante, ter uma atuação mais rápida por essa questão, por outros órgãos não estão acostumados a tratar com isso, né? Até mesmo algumas, né? Até mesmo os conselhos tutelares, não é o caso da minha cidade, a gente tem aqui um conselho pessoas são bem treinadas, bem combativas, mas tem muitas cidades que a gente tem notícia que o próprio conselho tutelar não está preparado para lidar com essas notícias da maneira adequada. A delegada falou agora algo muito interessante. Nos chegou uma situação através de uma amiga, de uma pessoa que trabalhava na casa de uma amiga, e a gente ouviu primeiro essa pessoa e já tinham batido na porta do conselho tutelar e tal, e nós então resolvemos conversar com a família e tudo. E uma das coisas que a gente fez foi nós fomos à escola e conversamos com a diretora, com a professora e com a pedagoga. E aí, nessa ida, nós criamos um vínculo com essa escola de a gente fazer um trabalho de prevenção.
E esse mesmo caso, a vítima já tinha ido ao médico por uma outra circunstância e ela tinha um hematoma muito grande na perna, na coxa, que tinha sido uma pancada de panela que ela tinha ganhado. E como ela tinha ido por uma outra situação ao médico, o médico sequer perguntou o que era aquilo na perna dela. Ela também tinha um roxo no pescoço também de uma tentativa de esganadura. Aí o que aconteceu? A familiar perguntou, isso é normal? Falou, olha, inclusive já foi disponibilizado de forma que os profissionais de saúde têm uma linha direta para denunciar quando esse tipo de coisa acontecer, porque um roxo desse na perna de uma criança e no pescoço não é normal. Então, o correto seria que o profissional de saúde tivesse tido um pouco mais de preparo para observar aquilo ali e já ligar para algum órgão ou até mesmo para a polícia, porque aquilo ali não é um acidente doméstico. Ou então, pelo menos, sondar com a vítima o que aconteceu aqui, você caiu, alguma coisa, para ver se conseguia até mesmo, de forma espontânea, extrair alguma coisa daquela vítima. E aí nós demos andamento no atendimento e, por causa dessa situação em particular, agora, dia 17, nós vamos passar o dia dando palestras e atendimentos nessa escola, entregando cartilhas, conversando com mães, com pais, um trabalho preventivo agora no dia 17. Eles nos pediram de 8 às 16 horas da tarde para a gente estar lá trabalhando com essa escola. E eu creio que isso vai ser uma reação em cadeia de forma positiva. Outras escolas se unirão nesse trabalho preventivo junto conosco. Sim, parabéns ao Instituto, porque isso é muito importante. Eu não sei se essa escola que a senhora está falando é particular, mas... Não, é escola municipal. Ah, sim, porque a gente vê que há uma resistência ainda maior nas escolas particulares, hospitais particulares, sim. Porque o corpo de ensino, o corpo médico não quer denunciar para não perder o cliente, né? Porque a gente sabe, muitas vezes a escola tem notícia de que há alguma coisa dentro daquela família, algum tipo de violência, mas prefere não denunciar para que os pais não fiquem chateados e venham atirar aquela criança da escola e vai ser um cliente a menos, né? E tem mais essa barreira, ainda nos serviços públicos, tem muitos servidores que têm essa percepção, que são proativos, mas nos serviços particulares há uma barreira ainda maior. Inclusive, nós conseguimos até mesmo a unidade do Conselho Tutelar, nós conseguimos o nome do funcionário do Conselho, porém, a pessoa não foi encontrada, porque a gente queria levar o caso e ver se a gente a gente conseguia trabalhar em parceria com o Conselho Tutelar, mas foi assim, lamentavelmente foi em vão a nossa tentativa, então a gente decidiu continuar seguindo e, graças a Deus, já essa vítima já está sob os cuidados de outros familiares, o próprio pai, a própria mãe acharam por bem, então tudo se resolveu de forma pacífica. Inclusive, numa das reuniões que nós tivemos com os familiares, eu disse para uma das familiares, a gente está preocupado também com fulano e fulano. Eu falei, olha só, naquela casa todos estão doentes, e quando todos estão doentes, não tem como haver cura. Então, a gente há necessidade de um tratamento, só que um tratamento separado, vítima menor de um lado, os adultos de outro. Então, assim, a gente conseguiu, de uma forma bem urbana, e não chegando e, entre aspas, colocando terror, porque eles às vezes têm medo, achando que a gente é polícia, aquela coisa toda. Então, assim, eu me sinto muito gratificada, porque eu recebo todo dia o WhatsApp dessa família me dizendo do andamento de tudo, tá bem, tá indo à escola, tá se alimentando, tá feliz, tá fazendo passeio, lazer,
os familiares que estavam com problema estão se tratando. Então, assim, falta um pouco das pessoas largarem, abrirem mão da sua zona de conforto e dar um passo a mais e ajudar. E essa zona de conforto quase ninguém quer largar. Esse passo a mais quase ninguém quer dar. Mas nós estamos aqui para dar esse passo. E creio que a delegada também é assim. E por isso que tem gente que fala, você não dorme, Raquel? Eu falei, quando eu consigo, eu durmo. Do contrário, a gente continua trabalhando. Mas tem uma pergunta aqui de uma pessoa da nossa diretoria, uma conselheira perguntou quais são as estratégias que a delegada entende serem necessárias para trabalhar com meninas enquanto prevenção e ao abuso sexual infantil juvenil. Exatamente. A prevenção, conscientização, primeiramente, falar com os pais, o pai, a mãe, para que não tenha o tema abuso sexual como um tabu. Fale desde cedo para sua criança. Explique a ela o que é um toque permitido, o que é um toque proibido, onde as pessoas podem tocá-la, quem pode, quem não pode, para que ela, se for vítima, tenha capacidade de distinguir que está sendo vítima, porque a gente sabe que crianças de pouca idade não conseguem sequer perceber que estão sofrendo a violência, porque elas não têm essa consciência. Então, primeiro, tocar os pais para que eles entrem nesse assunto tão espinhoso, mas que falem desde cedo com as crianças e, principalmente, e também no que toca às adolescentes, conscientizar toda a sociedade, principalmente a questão da idade limite. Aqui na nossa cidade, a gente teve um crescimento muito rápido de 2006. Na época de 2006 até 2010, houve uma industrialização muito grande. Aqui é a cidade mais industrializada do estado. E não tinha mão de obra. Então, as indústrias, aqui tem o maior setor de indústria papeleira do mundo, né? Faz celulose e papel. Essas indústrias trouxeram muitos trabalhadores de outros estados, então trabalhadores braçais. De uma hora para outra a cidade ficou cheia de homens. Os homens vinham sem a família, eles vinham sozinhos, né? Iam morar em repúblicas, né? Em moradias coletivas, e final de semana não tinham o que fazer, ia para a praça e ficava lá conversando, mexendo com toda e qualquer mulher que passasse, de qualquer idade, porque infelizmente no Brasil as pessoas têm a ideia do corpo mínimo, né, e não da idade mínima. Então Exatamente. Então o homem, ele vê uma mulher que tem minimamente as formas de corpo de mulher, então ele acha que ela já pode ser assediada, já vê como um objeto sexual. Então a gente, nessa época, foi trabalhado bastante a questão da idade, né, da idade limite, do que é estupro de vulnerável, da questão da irrelevância do consentimento ou não da vítima, e por incrível que pareça, isso ainda é uma dificuldade. Nós vivemos uma realidade em que temos muitas meninas de 12, 13 anos que convivem maritalmente com homens, e a família permite e não entende que isso é um crime. Quando é denunciado, a gente vai tomar as providências legais, a família ainda se revolta. Isso é decorrente também da miserabilidade, porque muitas vezes aquela família prefere a família prefere que aquela menina vá conviver maritalmente com o homem, saia de casa, porque vai ser uma boca a menos para dar despesas, né? Do que ela fique em casa, estude, passe um tempo sem, né? Fique dando despesas, vamos dizer assim. Então, isso é um desafio muito grande, conscientizar as pessoas para isso e para que se crie essa cultura. Mas é difícil, são coisas muito... E a gente percebe, um ponto que a senhora falou, eu quero voltar, que a senhora falou do abuso de dessa família que a senhora estava fazendo atendimento, que foi a família inteira foi afetada. Realmente, eu tenho um exemplo prático do abuso sexual, que ele realmente se torna endêmico na família e destrói gerações.
A minha delegacia, ela foi aberta em 87. E a gente tinha os arquivos em papel dos inquéritos antigos, nunca foi destruído aqui, né? Então pegamos há uns 4 anos atrás, fomos pegar esses arquivos para destruir, né? Porque já poderia ser destruído. E fomos lendo alguns inquéritos, surpreendentemente, vários casos de vítimas da minha época de polícia que eu atendi, eram filhas de mulheres que nos anos 90, 80 haviam sofrido violência sexual, abuso sexual dentro da família. E nós tivemos um caso aqui, aqui no Mato Grosso do Sul, uma cidade que chama Brasilândia, uma cidade bem pequenininha, aqui perto da minha cidade, que foi muito emblemático nesse sentido. Um abusador, né, ele ia abusar lá nos anos 90 e pouco, ele era adolescente e ele abusou de uma familiar, de uma sobrinha. Passado um tempo, ele cresceu, houve uma nova notícia de abuso contra sobrinhos, mas a família não quis, não colaborou com a investigação, ele não foi condenado. Alguns 2 anos atrás, já adulto, ele abusou da enteada. A mãe dessa criança, ela tinha 8 anos, a mãe da criança descobriu. Para encobrir o delito, ela matou a menina e enterrou de cabeça para baixo. Na verdade, ela enterrou a menina ainda viva. Desculpa cortar. A gente falou sobre esse caso numa live aqui. Ela depois ainda voltou para saber ainda se a menina estava viva. Acho que a menina ainda estava viva. Teve a ajuda de um dos filhos dessa mãe, não teve uma coisa assim? Sim, exatamente. Ela levou o adolescente para ajudar a enterrar essa menina. E depois de enterrar, ainda parou num bar que bebeu cerveja, depois foi à delegacia e contou tudo que tinha feito, não foi uma coisa assim? Exatamente. Exatamente, é esse caso Nós mesmo. falamos numa live o ano passado sobre esse caso, ano passado ou ano retrasado, sobre esse caso. Sim, é um típico exemplo do ciclo, né, do abuso mesmo, que se repetiu dentro da mesma família. E a gente constatou que isso realmente se repete, se repete, se repete. Tivemos outro caso o ano passado, esse foi da minha colega, da delegada adjunta da Delegacia da Mulher, uma família com gerações de pessoas abusadas, havia uma matriarca, né, a avó da família, que ela permitia que os homens da família abusassem das primas, das irmãs. Nossa. Isso foi durante anos e só agora adultas as moças revelaram. E esse caso aí, essa semana saiu a condenação de um deles. Eles estão sendo julgados, né? Mas no caso, sim, eram 6 ou 7 vítimas dentro da mesma família, gerações diferentes. É uma perpetuação de abuso, né? Uma perpetuação de abuso incrível. Sim, e é um ciclo que para ser rompido, ele é muito difícil, porque aquilo fica naturalizado dentro daquela família. Naturalizado, exatamente. Torna-se algo comum, né? Sim. Principalmente se a família for hipossuficiente financeira, alguma coisa assim, aí complica mais ainda, do que se torna mais natural ainda, né? Sim, infelizmente, muitas vezes o abusador também ele é o arrimo da família, né? Ele é o responsável por prover as necessidades da família e aquela denúncia não vai para frente porque há esse empecilho, a dependência econômica daquele agressor. Sim, exatamente. Mas esse caso dessa menina foi para a delegacia da doutora ou não? Desculpa. Foi para a delegacia da doutora? Foi lá em Brasilândia mesmo, né? Sim, lá ficou na delegacia da cidade, do município, lá com o nosso colega, doutor Tiago Passos. Foi naquela cidade, mas foi um caso assim, muito chocante. Eu acompanhei. Sim, o júri aqui, geralmente, o nosso juiz aqui, nossos juízes da comarca, eles transmitem o júri ao vivo. Eu não consegui assistir a leitura dos autos até o final. Eu não consegui. Foi um crime muito cruel, foi uma coisa horrível.
infelizmente. Eu lembro que alguma coisa tinha a ver com que ela tinha falado com a mãe que o padrasto estava abusando dela e a mãe pediu que ela ficasse silente, não tocasse mais no assunto. Foi exatamente. Alguns meses depois, ela tocou no assunto com a mãe novamente, aí a mãe resolveu silenciá-la por definitivo, né? E acho que ela chegou a falar com alguma vizinha também. Se eu não estou enganada, ou estou misturando os casos, tudo, se eu não estou misturando, houveram também essas nuances aí nesse caso. Sim, foi exatamente isso. Não foi, ela não revelou imediatamente. E depois o laudo do exame de corpo de delito, ele tinha vestígios nesse caso. Foi constatado que ela vinha sendo abusada há um bom tempo. E aí, realmente, ela chegou a contar, não me lembro se foi para uma vizinha, se foi para alguém na escola. Eu acho que foi para uma vizinha. E a vizinha não falou nada. Sim, e esse é outro ponto que a gente tem de dificuldade para trabalhar nesses casos. As pessoas não querem denunciar, né? E é nisso que a gente sempre insiste. Fale, denuncie, você não precisa ter certeza. Quem tem que ter certeza é a polícia, é o juiz, é o promotor, não é quem está denunciando. O trabalho da sociedade termina quando ela denuncia. Daí para frente é com a polícia, com o Ministério Público, com o Judiciário. O importante é a denúncia, né? Sim, hoje temos vários canais. O Disque 100 é um ótimo canal. Ele é uma denúncia que chega bem rápido para a gente, é distribuído para vários órgãos. Então, muito dificilmente vai passar em branco essa denúncia, vai ser arquivada. É um canal que é realmente para denúncias anônimas e as pessoas precisam ser estimuladas a usar mais esse canal, né? A gente faz postagem periódica sobre a questão da denúncia, do Disque Denúncia, sobre o aplicativo Direitos Humanos Brasil, a gente fala sobre o WhatsApp do Ministério dos Direitos Humanos, a gente fala da importância da denúncia, a gente fala da importância dos detalhes, não precisa se identificar, mas dizer qual rua, qual cidade, quem são os envolvidos, um ponto de referência. O ponto de referência pode ser o que a polícia está precisando para chegar até a vítima. Então, a gente bate muito nessa tecla da importância da denúncia e que a denúncia é anônima. Né? Então, eu agradeço demais porque a delegada tocou nesse assunto e a gente fala, inclusive, o seguinte, não denunciar é crime, omissão é crime, né? Previsto no Código Penal. Sim, todos os delitos contra a criança e adolescente são de aquilo que a gente chama de ação pública incondicionada. Então, qualquer pessoa pode e deve denunciar, deve noticiar. E muitas vezes aquela denúncia, aquela notícia, ela vai salvar uma vida, né? Porque não vem, é muito difícil que alguém da família vá tomar a iniciativa. Geralmente é o de fora mesmo, é o professor, é o vizinho, é o amigo, é o pastor. São essas pessoas que vão fazer a denúncia. Né? O nosso amigo aqui, só um instantinho, só cortar um minuto, doutora. O nosso amigo Nelson está falando de um aplicativo que, inclusive, a gente já postou nas redes sociais. O aplicativo SAB. Ele é nova política federal voltada às crianças e adolescentes de forma lúdica. A gente já postou sobre esse aplicativo no Instagram também, Nelson. A gente tem falado sobre o SAB também. Obrigada por nos lembrar. Pode continuar, doutora, desculpa. Sim, eu não conheço esse aplicativo, vou me informar, e é muito bom. E até os próprios adolescentes, tendo conhecimento, eles têm muito mais conhecimento de tecnologia do que a gente, né? Haja vista eu aqui, que não sei nem usar o Instagram. Né? Eles podem usar... Deu certo. Eles podem usar esse canal. Inclusive, falando em tecnologia, eu não sei como está aí no Espírito Santo, mas eu tenho notado desse período da pandemia que as pessoas ficaram mais em casa, nós tivemos um aumento significativo de casos de aliciamento
de adolescentes e crianças pela internet, né, para coleta de material de pornografia, né, de pedofilia, pedopornografia. Isso aí não foi só aí, não. Aqui também, e creio que em outros locais também. Acredito que isso foi nível Brasil, tá? E eu tive alguns casos que eu fiquei praticamente de mãos atadas, porque nós temos no ECA, o artigo, se não me engano, é o 241 dele, fala no aliciamento, mas ele faz a previsão para casos de crianças, né? Crianças. E eu tive casos com adolescentes. E aí não tinha uma cobertura legal nesse sentido, né? Eu tive muitos casos de pessoas que, acho que através do Instagram, criavam contas falsas, iam conversando com meninas de 15, 16 anos, convencendo-as a fazer vídeos pornográficos, mandar fotos, e além da gente ter a barreira de não conseguir identificar essas pessoas, porque esses aplicativos, eles são muito difíceis de fornecer informações, e as pessoas também se usam do cadastro, a maneira insegura e anônima, inconsistente, que é possível fazer cadastro nessas redes sociais, e também essa questão do vácuo legislativo. Eu acho que isso é um ponto que a sociedade civil organizada, as ONGs, devem procurar os políticos para botar ali naquele artigo, não só a criança, como também o adolescente, como vítima desse delito. Porque tem acontecido demais. Demais. E isso chegou ao nosso conhecimento, inclusive pessoas nos procuraram no WhatsApp, mostrando algumas coisas que graças a Deus, nós aqui temos uma ponte muito boa, muito positiva com o superintendente da Polícia Federal, doutor Eugênio Ricas. Nos recebe sempre que é necessário, e nós temos um canal com ele e com outros membros da Polícia Federal. Quando chegam coisas assim para a gente, eu encaminho direto para eles, porque eles têm lá um departamento de cybercrime, né? De combate ao cybercrime. Então, eu envio para eles, tipo assim, alguma coisa eu fiz. A gente não fica inerte, porque primeiro as pessoas esperam uma resposta da gente. Então, eu falo, não passa para frente o que isso aqui, apaga do teu celular, que eu já estou encaminhando para um órgão da polícia aqui, e daqui para frente é com eles. Então, de alguma forma, a gente pega pelo excesso, mas a gente não pega pela falta. Sim, esse tem que ser o caminho. E, mais uma vez, voltar na questão da educação dos pais e das mães, de orientá-los para ver o que os seus filhos estão fazendo na internet, vigiar, olhar o celular, olhar o notebook. Eu tive casos até de adolescentes que estavam usando o notebook da escola, né? Porque as escolas cederam o notebook para as crianças terem aula online, e eles estavam utilizando para fazer esse tipo de coisa. Então, é a vigilância dos pais, a orientação, porque eles não têm noção de que uma vez na internet, aquelas imagens, aqueles vídeos ficam muito difíceis de serem recuperadas. Aquilo ali espalha e o dano é terrível, né? E há um comércio exatamente, há um comércio muito forte desse tipo de imagens, né? Isso vale muito dinheiro na internet, né? E muitos pais nem têm a noção disso, né? De fazer essa orientação, de ter essa vigilância. Isso é um ponto que precisa ser tocado. O ano passado, no mês de maio, a gente deu uma entrevista para uma emissora de TV aqui, e eu falei justamente o seguinte: de 17 anos e 11 meses para baixo, criança e adolescente não tem que ter senha de computador, não tem que ter segredo com pai e mãe do que eles estão fazendo em rede social. E uma coisa que a doutora falou umas 3 vezes, e eu concordo nessa entrevista, eu falei, um dos pontos principais é o diálogo entre os pais e os filhos, abrirem mesmo de forma, né, urbana, como amigos, não desconfiando e falando que o que eles falarem, eles vão agir com amor, vão agir para proteger. Então, não há segredos entre eles. Eu acho isso muito importante. Aquilo que está no artigo 227 da Constituição, né? Que é dever da família. Eu acho para mim é um dos artigos mais perfeitos
de todas as nossas leis. É um tripé, né? Primeiro vem a família, depois a sociedade, depois o Estado. Se a família, por alguma situação, falhar, nós, como sociedade, temos que intervir. Como? Denunciando, como instituições sem fins lucrativos, como igreja, como sociedade, como cidadãos de bens, como profissionais liberais, como vizinhos, como pessoas que moram no mesmo condomínio. Para quê? Porque dessa forma a gente vai provocar o Estado, vai provocar a polícia, vai provocar o Ministério Público, vai provocar o Conselho Tutelar. Porque, graças a Deus, ainda não temos câmeras nas casas como o Big Brother. Então, nós não temos como saber o que está acontecendo dentro das casas. Então, eu acho esse tripé do 227 da Constituição perfeito, né? Sim, porque infelizmente o esgarçamento das relações familiares deixa a porta aberta para esse tipo de coisa. E é isso que a gente vê hoje, né? As famílias aquela família colcha de retalho que a gente diz, aquela a criança de um relacionamento, aí do outro relacionamento, conflito entre pais separados, e no meio disso tudo fica um adolescente, uma criança que precisa de mais atenção, de mais proteção. Exatamente. E o perigo também todo mundo tem direito, quando acaba um casamento, ele tem direito a ser feliz, mas vai numa festa, alguma coisa assim, e conhece alguém em um mês, ou menos de um mês, coloca dentro de casa com o menor, peraí, procura saber quem é a pessoa. Isso é um rodízio de padrastos e madrastas que quem sofre e acaba, a consequência pior disso, sobrevém sobre a criança e sobre o adolescente. E a gente fala muito sobre isso. Sim, agora a senhora tocou num ponto fundamental. É o que eu sempre digo também, você tem direito de tentar reconstruir sua vida, de arrumar um novo companheiro, uma companheira, mas primeiro conheça aquela pessoa, namore, não precisa ir morar junto. Procura saber num outro casamento como é que foi, com algum familiar, com algum conhecido. Não vai colocando dentro de casa não, gente. Meu Deus do céu, isso é muito sério. Isso é muito sério. Sim, nas palestras que eu dou até, inclusive quando eu falo sobre violência contra a mulher, violência doméstica, eu falo isso. Antes de morar com aquele homem, de iniciar um relacionamento, você tem dúvida? Vai lá na delegacia, pergunta pra gente se ele tem um antecedente de violência, de algum crime sexual, a gente faz uma pesquisa para você, aí a gente te orienta, né? Não tem problema, mas vá se informar sobre quem é aquela pessoa com quem você está se envolvendo, né? E a gente sabe que os abusadores, os agressores de mulheres, eles fazem essas coisas em todos os relacionamentos, é uma coisa em série. Então, se fez com a anterior, vai fazer com a atual e vai fazer com a próxima. Então, tem que ter o caso lá do Jairinho, já tinha feito anteriormente, né? Lamentavelmente, ocorreu com o Henry, né? Sim, com o resultado pior histórico. Sim, exatamente. E o caso dele não era nem tão difícil de descobrir, porque ele é uma pessoa pública, né? Então. Sim. Então, mas estamos vivendo tempos difíceis, tempos negros, doutora. E a única coisa que eu posso dizer é que nós, eu incluo a delegada nesse rol, que é a rede de proteção. Nós não podemos desistir dessas crianças e desses adolescentes. Porque muito se fala em, nós temos que deixar o país, temos que lutar pelo país, porque o que nós vamos deixar para as próximas gerações? Eu concordo que tem que lutar pelo país para deixar para as próximas gerações. Mas então, quando alguém fala alguma coisa comigo, eu falo assim, então me deixa cuidando das próximas gerações que vão receber esse país. Porque senão, se a gente não cuidar agora, quem vai receber o país vão ser homicidas, pedófilos, abusadores, traficantes, psicopatas, ladrões, pessoas à margem da sociedade. Então, desculpa o trocadilho aqui de uma música, cada um no seu quadrado e trabalhando em favor do país, em favor da família, em favor da criança e do adolescente. Eu acho que é o mais importante.
Sim, e as pessoas não adianta se preocupar em salvar o país e não olhar para dentro da própria casa, né? Tem que pensar primeiro, Exatamente, exatamente. né, no seu próprio microcosmo ali, e isso vai, consequentemente, isso vai se refletir na sociedade, né? E o que a gente vive hoje é reflexo de uma falta de cuidado num passado recente, de uma permissividade, de um acesso fácil a todo tipo de coisa errada, vamos dizer assim. Sim. É o que eu costumo dizer, a Constituição Federal, ela fala em direitos, né, direitos coletivos, direitos individuais, porém as pessoas só citam direitos, direitos, direitos. Só que não leem nas entrelinhas, ou até mesmo na própria lei mesmo, está lá explícito, todos esses direitos, eles têm limites. E as pessoas não querem saber quais são os limites, eles só querem saber dos direitos. Exatamente. E quando o seu direito é violado, a pessoa vê que essa é a máxima, né? Ela só sente na pele quando a coisa se volta contra ela, mas infelizmente é assim mesmo. É a síndrome do avestruz, doutora. É a síndrome do mundo de Alice. Não tá acontecendo comigo, então não é problema meu. E voltamos no mesmo ponto, é exatamente isso que leva muitas vezes a um abuso dentro da sua própria família passar, a pessoa não percebe porque ela acha que aquilo nunca vai acontecer na família dela. Exatamente. Né? E é triste você ouvir pessoas falarem, o que eu tenho com isso? Eu ainda escuto isso, o que eu tenho com isso? E sim, a gente vê mesmo, e é um assunto que é tão espinhoso, as pessoas também não procuram muita informação. Eu tenho muito mais convites para dar palestras sobre violência doméstica, sobre a Lei Maria da Penha, do que sobre abuso sexual. É um tema que as pessoas, assim, têm realmente aversão. Quer ver a aversão maior ainda. Não se preocupe, porque agora eu tenho contato da doutora, e sempre que for preciso, eu vou convidá-la para a gente falar sobre algum outro assunto voltado para criança e adolescente. A doutora não vai escapar do nosso radar mais. Não, fico muito feliz. Eu prometo que eu vou aprender a usar Instagram aqui. Não, isso aí, olha só, isso acontece com qualquer pessoa, sabe? Isso acontece com qualquer... O importante é que a doutora, mesmo não tendo a imagem da doutora tendo aparecido aqui, a doutora aceitou fazer a live, entendeu? O assunto era importante, nós estamos, inclusive, num mês emblemático, né? Maio Laranja. Eu, inclusive, moro no estado onde a Araceli foi morta. Eu tinha 2 anos na época, mas eu já tinha uma irmã um pouquinho mais velha, inclusive parecidíssima com a Araceli, até o cabelo comprido, negro, igual o da Araceli. E cresci escutando sobre aquela tragédia, e a gente tem que fazer alguma coisa para que isso pare. Talvez a gente não consiga parar, mas a gente pelo menos... eu até comentei com uma amiga minha dos Estados Unidos hoje, aquela cena do final do filme da lista de Schindler, que ele ganha um anel de ouro, que foram tirados blocos de ouro dos que estavam no campo, dos judeus que estavam no campo de concentração, e eles artesanalmente fizeram uma aliança e escreveram uma frase do Talmud: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. E ele chorou e falou: quantas pessoas mais eu poderia ter salvado com esse anel? Aí ele olha o broche dele de ouro, quantas aqui? Então é isso que a gente tem que botar a cabeça no travesseiro todo dia, dormir pensando nisso. O que mais eu posso fazer? Sim, e nesse ponto que é fundamental que cada vez mais surjam, a sociedade se organize, tenha outros institutos de infância protegida, outras ONGs que abordem esse tema, que trabalhem, porque o Estado nunca vai poder atuar, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas se tem pessoas dedicadas a isso, pessoas de coração aberto, pessoas que entendem a causa e abraçam a causa, o trabalho fica muito mais fácil.
Fica muito mais fácil. É um trabalho de formiguinha, mas que se cada um fizer a sua parte, pessoas se dedicando a esse tema, a gente vai conseguir mudar esse cenário. Né? Infelizmente, no Brasil as coisas demoram. Esse caso da Araceli, se eu não me engano, foi em 73. E olha quanto se... 73, 73, eu tinha 2 anos, exatamente, 73, eu tinha 2 anos de idade. O Estatuto da Criança e do Adolescente só veio em 90. Até 2000... Né, até 2009, o casamento do estuprador com a vítima extinguia a punibilidade, né? Ele não era mais preso se o estuprador casasse com a vítima, ele não seria mais preso em 2009. Então, tudo a passos muito vagarosos no Brasil. Se não tem a sociedade para pressionar, para cobrar os políticos para ir atrás, isso não muda nunca. E olha, não é falta de... E a gente luta, tá? É muita porta que a gente recebe na cara da iniciativa privada, é muita porta que a gente recebe na cara, inclusive não vou falar políticos, de servidores públicos que foram colocados ali pelo povo. Melhor assim. Nesse ano eleitoral ainda está mais difícil, porque criança não vota. Sim, infelizmente. Então, nosso trabalho é difícil, porque quem trabalha com a gente sabe. Tem hora que eu acho que eu falo assim, eu vou infartar, eu vou ter um derrame, porque tá difícil. As pessoas não têm noção do que é, de quais são os custos, de como que é a logística, como que é o trabalho, como que é o empenho, como é o desgaste. E assim, apesar de nós termos direito a receber verba, não veio nenhuma de nenhum governo, nem estadual, nem federal, nem municipal, e nem por isso a gente não está... A gente está vendendo caneca, está fazendo rifa, a gente está vendendo camiseta, a gente está fazendo banner, R$2, R$5, seja um doador mensal, porque eu já falei que se a gente perder a sede, a gente vai para a calçada. Se não puder lá, eu tenho um quarto todo montadinho aqui e a gente faz os atendimentos onde tiver, mas a gente não desiste e o Instituto vai ficar de pé, mesmo que a estrutura física precise de fechar. Sim, e eu achei muito, quando a senhora me apresentou o Instituto, eu achei muito interessante do viés jurídico, né? Porque não é muito comum. A gente vê, a senhora é advogada, me parece que tem outros diretores... Pode me chamar de você, por favor. Não, é mania de servidor público, a gente chama todo mundo eu sei. Para não ofender ninguém, mas... Imagina, fica tranquila. Eu achei interessante ter esse caráter de pessoas do meio jurídico, porque geralmente a gente vê pessoas do meio da assistência social se voltarem a essa causa. E é tão importante que as pessoas do meio jurídico façam esse trabalho, porque eu não sei no Espírito Santo, mas aqui nós temos uma ótima defensoria pública, mas infelizmente poucos defensores públicos, poucas pessoas dispostas a trabalhar nessa causa pro bono, sim, praticamente ninguém. Né? Então é uma dificuldade muito grande, embora a gente saiba que quando, no caso do crime, nos casos criminais de violência contra a criança e adolescente, é o Ministério Público que vai dar andamento nas ações, mas o auxílio, a orientação de um advogado é fundamental. Né, inclusive, a gente tem no nosso conselho jurídico aqui, na nossa equipe jurídica, advogados que estão atuando como assessores da promotoria, assistentes da promotoria, tá? Então, eu gostaria de mais... Em caso de estupro de vulnerável, graças a Deus, é passo de formiguinha, mas a gente tem vencido. Não, isso é raro, eu parabenizo o Instituto, porque é raro mesmo, é difícil. Graças a Deus, porque Deus nos tem sustentado, que como humanos, a nossa vontade às vezes é de desistir, mas Deus ao findar do dia, Ele nos renova e de manhã a gente já está com a cabeça fervilhando de ideias e de coisa para poder, como eu falei numa reunião nossa esses dias, vamos parar de focar no problema, vamos focar em solução, porque problema o povo está aí postando em rede social, vamos procurar solução, gente.
Sim, e a gente sabe que quem faz esse trabalho faz sem interesse, porque a maioria das vítimas vem de famílias muito humildes, não tem nenhum Sim, interesse, sim. não tem retorno financeiro, não tem retorno do ponto de vista. Isso não é uma coisa que de uma carreira do escritório de advocacia que vai gerar dividendo. Então, o que vocês Não, não, não. Eu a abri gente mão, sabe. inclusive, de uma carreira na magistratura para poder, porque porque eu entendi que a minha vida só teria sentido se eu trabalhasse cuidando de criança e adolescente. Sim, e isso é raro, a gente sabe que é raro e cada vez, e a gente espera que sirva de exemplo, né? Porque é o que a gente precisa hoje. Tomara que. E para a doutora ter uma ideia, nós estamos com 6 pessoas assistindo. Se fosse uma live sobre fofoca, sobre algo que ocorreu que dramático, sensacionalista, teriam aqui milhões de pessoas. Mas não tem problema. A gente está falando para 6 pessoas, mas essa live vai ficar salva e quem quiser depois vai poder ter um conteúdo importantíssimo aqui de coisas que a doutora pontuou e que a gente trocou algumas informações. E importante, é aquilo que a doutora falou, é de formiguinha. A gente não está aqui querendo protagonismo, a gente não quer monopolizar. Quem dera todas as instituições sem fins lucrativos sentassem, se juntassem e criassem uma única cartilha, um único manual para poder atuar em tudo quanto é. Tem espaço para tudo quanto é ONG trabalhar, e tem gente que acha que derrubar o outro, que fazer mais bonito porque tem mais dinheiro do que A, B ou C é o que é interessante. Não. E esquecem do principal, que é a proteção integral da criança e do adolescente. Sim, e não importa para quantas pessoas a gente fale, se a gente conseguir ajudar uma pessoa, a nossa vida já valeu a pena, né? É o que o Talmud, né? O provérbio judeu diz: quem salva uma vida salva o mundo. Sim, e nós, servidores públicos, temos essa obrigação, né, de servir pelo menos de canal de informação. Então, eu fico feliz dessa Exatamente. oportunidade, tá? E agradeço muito. Olha, a doutora já tinha até me perguntado quanto tempo, eu vou encerrar porque a doutora tem outras coisas para fazer, mas eu quero deixar o nosso instituto com as portas abertas para a doutora. Se houver necessidade de trabalharmos em parceria em alguma situação, conte conosco. E aqui a doutora não tem só advogados ou outros profissionais, não. Aqui a doutora vai ter sempre parceiros e amigos da criança e do adolescente, independente de qual área profissional ele tenha escolhido para exercer. O mais importante é isso. A doutora agora não tem só profissionais que ela pode contar. Aqui ela tem amigos da criança e do adolescente. Conte conosco sempre. Eu agradeço a delegada pela disponibilidade. Deve ter tido um dia cansativo na delegacia, mas mesmo com toda a dificuldade que a gente teve, ela se dispôs, pegou um outro celular para poder nos atender, e isso para a gente é importante. Muito obrigada mesmo, e eu espero que não seja a única live, mas seja a primeira de muitas. Obrigada, eu que agradeço, né? Fico à disposição aqui no Mato Grosso do Sul. Vocês também podem ver em mim uma ponte para o que precisarem aqui. E fico muito feliz, né? Não conhecia ninguém até na minha vidinha aí no Espírito Santo, agora conheço. Acho que já tem uma amiga da doutora Raquel aí, sei que se eu precisar de alguma informação, de algum contato aí, conte conosco, com certeza. E senti muita verdade, muita honestidade no trabalho de vocês aí. Por Graças isso, a Deus. Graças a Deus por isso. E fico muito feliz, né? E fico à disposição também. Muito obrigada pelo convite.
Imagina, doutora, uma boa noite, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe a sua vida e que Deus continue a te preservar, porque é um trabalho complicado e às vezes os ânimos se exaltam numa delegacia e que, além de abençoar a sua vida, Deus continue a preservar a sua integridade física no seu trabalho, tá? Um grande abraço, uma boa noite e a gente se fala ao longo da semana e quando precisar a gente está à disposição. Tá bom? Boa noite, Deus abençoe, um grande beijo. Boa noite, um beijo, fiquem com Deus. Amém. Muito obrigada.